Insight. A política local e suas direções. O que está por trás das decisões e a análise dos cenários. Com Marco Antônio Sabino. Oi, Sabino. Muito boa tarde. Você tá bem, meu amigo? Tá tudo legal por aí? Oi, Joel, Ana, Oi, Giovana, Alvim. Tudo bem? Beleza, bela camisa, hein? Ah, que pretão. Essa é novinha. Você tá usando pela primeira vez ou é impressão minha? Eu guardei só pro programa hoje. Sabia, Que isso, sabia. é uma estreia? É, olha lá, olha o nível da camisa. Esse é chique no último mesmo. Agora, Sabino, eu tô surpreso com esse assunto que você abordará com a gente agora, sem brincadeira. Quer dizer que o governador do estado de São Paulo, o João Dória, já admite disputar o governo do estado de São Paulo, a reeleição? Tá deixando o Planalto de lado, é? Ele não admite oficialmente, viu, Joel? O fato é o seguinte, algumas manifestações aconteceram aí no final de semana, né? Muitos dessas pessoas que participaram dessas manifestações são simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro, portanto, oposição ao governador João Dória. Outros são pequenos empresários que estão sofrendo aí com o fechamento do comércio, né? O fato é que João Dória e ninguém mais esperava essa pandemia no meio dos planos políticos dele, né? Ele quer mesmo ser presidente da República, mas está sendo obrigado a tomar atitudes impopulares, né? Não tão impopulares como se ele seguisse à risca o que está sendo sugerido pelos técnicos do centro de contingência ali da Covid, né? O que tem ajudado o governador um pouco, dado um tom mais político ali nas reuniões do centro de contingência, é o coordenador João Gabardo, né? Egresso da equipe do ex-ministro Mandetta, com um perfil um pouco mais político, além de ser um ótimo técnico. No fim de semana, a imprensa chegou a publicar que o governador João Dória poderia repensar os planos políticos dele e ser candidato aqui em São Paulo, ser candidato à reeleição e não mais à presidência. Não se sabe com certeza se essa análise foi plantada propositalmente por pessoas próximas ao próprio governador, combinado inclusive com ele, ou se foram espontâneas. Você sabe que no mundo da política essas coisas são muito possíveis, né? O fato é que, sinalizando que pode ser candidato à reeleição, vejam bem o movimento. O governador tenta garantir o espaço que ele tem hoje, independentemente de eventuais pesquisas que possam mostrar a sua queda de popularidade no futuro ou mesmo agora, né? Essas notícias, sem confirmação oficial, com essas notícias, o governador fica com um pé lá e outro cá, né? Ele continua agindo como candidato a presidente na tática de se contrapor ao presidente Bolsonaro e, de outro lado, ele sinaliza para o partido, para aliados, que tenham calma, serenidade, porque ele pode querer ficar aqui mesmo no Palácio dos Bandeirantes. Aqui, com a ajuda da máquina e do poder do PSDB, que está há décadas ali no Palácio dos Bandeirantes, o caminho poderia ser mais fácil, talvez menos difícil, né? Por outro lado, as decisões impopulares por causa da pandemia, apesar de necessárias para alguns, não para outros, o resquício dessas decisões tem gerado problemas para João Dória, né? O problema de ele ter largado a prefeitura, o problema da viagem a Miami, do aumento de impostos ou fim dos subsídios, como prefere o governo. Alguns setores podem gerar alguma rejeição do eleitor ao nome do João Dória. Além disso, há opositores fortes nas urnas também a serem enfrentados, né? Márcio França, Boulos, até talvez Geraldo Alckmin, né? Definitivamente o governador não é uma unanimidade nem no mundo político. Os cabeças brancas do PSDB, por exemplo, como são chamados os integrantes da velha guarda, em off, consideram o João Dória um político não muito identificado com o jeito histórico dos tucanos. Além disso, ele tem um inimigo ainda muito forte dentro do partido, apesar de todas as acusações penais que recebeu, chamado Aécio Neves, que ainda tem alguma influência, né? E esse inimigo tem pelo menos, além desse inimigo, tem pelo menos um desafeto, muito bem articulado no mundo político também, Gilberto Kassab. Mas Dória é uma liderança consolidada, isso não se pode negar. Ele tem a caneta na mão, ganhou 2 eleições seguidas e tem algum poder ainda, ou muito poder. Vale a pena acompanhar os próximos passos, como é que reagirão os aliados aqui em São Paulo, como o DEM, por exemplo, que quer eleger o vice-governador Rodrigo Garcia, como reagirão partidos como o PMDB, que costuma voar por onde sopra o vento, né? Ou até mesmo os tucanos, como o ex-governador Geraldo Alckmin, que anda bem calado, apesar de ser médico em plena pandemia, e outros que têm interesse no governo. A acompanhar aí os próximos passos, Joel, Ana.
Hoje, inclusive, não sei se tem a ver com isso, Sabino, a Mayra de Jaime comentou com a gente aqui hoje que na entrevista coletiva de todas as segundas, o governador João Dória disse que já não vai mais participar das 3 coletivas que acontecem todas as semanas no Palácio dos Bandeirantes, que vai participar apenas de uma, provavelmente às quartas-feiras. Isso já pode ter alguma coisa a ver com desgaste de imagem, para começar a repensar essa estratégia, Sabino? Uma das acusações em off que se faz ao governador João Dória, principalmente por membros do PMDB dessa velha guarda, é de que João Dória teria um jeito um pouco marqueteiro, essa é a palavra que eles usam. O fato é que em alguns momentos de más notícias, o governador João Dória não participou já de algumas coletivas, né? Ele pode se preservar, porque más notícias, infelizmente, são tendência nesse momento que nós estamos vivendo. Por outro lado, o governador tem a sua agenda e provavelmente vai justificar a ausência falando de outros compromissos importantes para se gerir o Estado. E tem bastante também, viu, Sabino? Essa decisão do governador já pensar em disputar a reeleição aqui no nosso estado tem a ver com o Lula. É claro, o Lula, como candidato, ele entra forte para disputar com o Bolsonaro e acaba ofuscando uma terceira via, ou acaba ofuscando o Dória como candidato também ao Planalto. Ele que não é bobo nem nada, fala, vou tirar o pé, vou ficar aqui no meu estado mesmo, porque o povo vai estar, ou vai votar no Bolsonaro ou no Lula. Dificilmente vai ter uma terceira pessoa forte aí nessa disputa ao Planalto. Ou pelo menos é o que vem se discutindo nos últimos dias, logo depois da aparição ou ressurgimento do ex-presidente Lula. Embananou o cenário político, não dá para negar. Com certeza. Sabino, muito obrigado, tá bom? Um grande abraço a você. Obrigado, um abraço a você. Valeu, Sabino, até mais.